Nesse vídeo, nós vamos contar a história de Jim Jones e sua crença diabólica, e também vamos falar sobre o perigo de acreditar em algumas seitas por aí. Quando era criança, Jim Jones não tinha muitos amigos. Em vez de brincar com outras crianças, ele passava o seu tempo lendo livros. A fascinação dele era principalmente voltada a obras que falavam de líderes poderosos ou ditadores conhecidos por torturas, além de organizações criminosas. Na estante de Jim Jones não faltavam livros sobre a vida de Gandhi, Hitler, Stalin, além de, claro, leituras sobre religiões. Sua mãe dizia ter dado à luz a um Messias e seu pai era um alcoólatra. Uma década e meia antes do massacre que tornou Jim Jones conhecido, ele havia morado no Brasil. Era o período da Guerra Fria, quando o criminoso esteve em 3 capitais brasileiras. Ele trabalhou em favelas no Rio de Janeiro. Em 18 de novembro de 1979, 918 pessoas morreram em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown, uma comuna fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria pereceu ao beber, sob as ordens do pastor, veneno misturado a um ponche de frutas. Foi um fim trágico para um projeto iniciado em 1956 no estado americano de Indiana. Apesar de promover curas milagrosas fraudulentas, Jim Jones promoveu ideias igualitárias como impor vestuário modesto para os frequentadores de cultos e também a distribuição de comida gratuita e até mesmo o fornecimento de carvão para famílias mais pobres no inverno, o que atraiu muitos fiéis de perfis raciais mais diversos. Em meados dos anos 60, o Templo Popular se mudou para a Califórnia, em um local mais apropriado para os ideais esquerdistas do pastor. Nos anos seguintes, o movimento ganhou popularidade suficiente para que Jim Jones circulasse entre os poderosos. A primeira-dama Rosalynn Carter, por exemplo, encontrou-se várias vezes com ele. Durante seus sermões, Jim Jones falava durante muitas horas sobre assuntos de conotação sexual. Ele era bissexual e admitiu ter tido inúmeros relacionamentos, tanto com homens quanto com mulheres, da sua própria congregação. Um de seus guarda-costas até revelou que o líder da seita solicitava às suas secretárias para que elas arranjassem mulheres da igreja com quem ele pudesse ter relações sexuais. Certa vez, ele foi preso em um teatro de Hollywood após um policial de Los Angeles, que estava à paisana, ter dito que Jim Jones tentou molestá-lo. Jonestown, como o assentamento foi batizado, tinha uma escola, bangalôs e um pavilhão central, além de espaço para que os habitantes plantassem verduras e legumes. O pastor e centenas de seguidores se mudaram para lá em meados de 1977. A única forma de contato com o mundo era um rádio de ondas curtas. Houve relatos de que Jim Jones promovia um regime ditatorial marcado por punições severas e pela presença de guardas armados para tentar evitar fugas. O pastor também avisava aos seguidores que os serviços de segurança americanos estavam conspirando contra Jonestown e que uma das soluções era o suicídio
revolucionário, algo que por sinal teria sido ensaiado algumas vezes em assembleias. Em 1978, alertado pela preocupação de parentes de integrantes da comuna, o deputado federal Léo Ryan viajou à Guiana com uma delegação de 18 pessoas para visitar Johnstown. Depois de negociar a entrada no local, a visita ocorreu em 17 de novembro. No dia seguinte, Ryan e mais 4 pessoas morreram a tiros em uma pista de pouso próximo ao assentamento. Poucas horas depois, ocorreu o suicídio coletivo, considerado o maior da história. Os relatos dos sobreviventes falam em um estado de transe coletivo, mas uma gravação dos procedimentos, que inclui discursos de Jim Jones, contém gritos de agonia das pessoas envenenadas. Quando autoridades da Guiana chegaram a Johnstown, o pastor foi encontrado morto com um tiro na cabeça, em uma posição que sugeriu suicídio. Dos habitantes que estavam em Johnstown naquele dia, apenas 35 sobreviveram. O envenenamento foi uma estratégia de tentar revolucionar a seita. Muitos acreditaram na ideia desse líder religioso, mas a Bíblia nos afirma que essas coisas iriam acontecer. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 em diante. Por isso que é necessário ler as Escrituras para não ser enganado por esses líderes religiosos que são lobos devoradores. Qualquer doutrina que é contra os preceitos bíblicos deve ser rejeitado. Devido às falsas doutrinas e ensinamentos, muitos estão sendo enganados. A Bíblia também nos alerta sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.